Olá! Nessa análise, a gente vai desvendar uma das mais épicas jornadas de libertação já contadas. A história da fuga de um povo da escravidão no Egito, que ficou muito mais conhecida como o Êxodo. E essa história toda começa com um número, 430. Por 430 anos, os israelitas viveram no Egito. Chegaram como convidados, mas com o passar do tempo, acabaram se tornando uma nação inteira de escravos. É exatamente aqui que o palco para um confronto gigantesco é montado. Bom, o primeiro ato dessa história é marcado por uma opressão que só piora, sabe? Uma situação que transforma completamente a vida dos israelitas. A situação dos israelitas mudou, assim, da água para o vinho. Eles chegaram como uma família, a convite de José, e prosperaram. Mas gerações depois, um novo rei que não sabia nada dessa história assume o poder e, ao ver o quanto a população israelita tinha crescido, ele ficou com medo, e esse medo virou política. Os israelitas foram transformados em mão de obra forçada. O medo do faraó escalou para uma ordem brutal, um decreto para eliminar uma geração inteira de israelitas. Mas, olha que ironia, foi justamente esse ato de crueldade que deu início à jornada do homem que viria a libertá-los. No meio de todo esse terror, um bebê é salvo das águas do Nilo, e o seu destino será libertar uma nação inteira. Esse é o começo do ato 2, o chamado de Moisés. A vida de Moisés é uma jornada de contrastes incríveis. Ele vai do privilégio da corte egípcia para o exílio como pastor. E é nesse ponto mais baixo, lá no deserto, que ele tem um encontro divino que muda não só a vida dele, mas o curso da história de todo o seu povo. Quando Moisés, todo hesitante, pergunta o nome de Deus para poder validar sua missão, essa é a resposta profunda que ele recebe. Eu sou quem sou. Isso não é só um nome, né? É uma declaração de existência, de poder absoluto, que estabelece um nível de relacionamento com o divino completamente novo. Mas o ponto crucial aqui é que Moisés não se vê como um herói. Longe disso. Ele discute com Deus, insiste que não é bom de papo, que ninguém vai acreditar nele. Ele é uma pessoa comum, chamada para uma tarefa extraordinária e, convenhamos, bem assustadora. Armado com uma missão divina e com seu irmão Arão como porta-voz, Moisés volta para encarar o homem mais poderoso do mundo. Essa é a exigência. Simples, direta e poderosa, entregue ao faraó. Não é um pedido, é uma ordem. Uma demanda que é repetida e, vez após vez, teimosamente recusada. E isso dá início a um confronto épico de vontades. Agora, o que é muito interessante aqui é perceber o padrão, a escalada de pressão. Não é uma violência aleatória. Começa com perturbações, avança para a destruição econômica e termina no desespero absoluto. Cada praga é uma demonstração de um poder muito maior que o do faraó, quebrando sistematicamente a resistente egípcia. Essa praga final, a mais devastadora de todas, leva à criação da Páscoa, um ritual de lembrança onde o sangue de um cordeiro nos umbrais das portas serviu como sinal de proteção. Isso se torna um pilar da identidade do povo, comemorando a libertação da morte e da escravidão. Depois da praga final, o coração do faraó finalmente se parte. Ele cede e os israelitas começam sua partida apressada do Egito. Mas a liberdade ainda não está garantida. O luto do faraó se transforma em raiva. Ele muda de ideia de novo, reúne seu exército e persegue os israelitas em fuga, encurralando eles entre seus carros de guerra e o Mar Vermelho. Parecia o fim da linha. E aí acontece o momento mais icônico da história. Moisés levanta seu cajado. Um vento forte sopra a noite toda, dividindo as águas e criando um caminho de terra seca no meio do mar. Um corredor impossível, com muralhas de água de cada lado. Os israelitas atravessam em segurança, mas quando o exército egípcio tenta seguir pelo mesmo caminho, as muralhas de água desabam. A força militar do Egito é completamente aniquilada, selando a libertação de Israel de uma forma definitiva. Mas veja bem, a liberdade física era só o começo. O ato final da jornada não era sobre escapar de algo, mas sobre se tornar algo, uma nação. Depois da fuga milagrosa, os israelitas viajam pelo deserto até o mesmo lugar onde Moisés foi chamado pela primeira vez, o Monte Sinai. Aqui, a jornada deles vai tomar um novo rumo, passando da libertação da tirania para a formação de uma comunidade.
E isso aqui ilustra de forma brilhante a base da nova sociedade deles. Isso não é só uma lista de regras, são os termos de uma aliança, um contrato social e espiritual que os transformam de uma tribo de escravos fugitivos em uma nação com um propósito e uma identidade em comum. E assim, a história do Êxodo termina, não apenas como uma fuga da escravidão, mas com a aceitação de uma nova estrutura. E isso deixa a gente com uma pergunta final que dá o que pensar. A verdadeira liberdade é a ausência de restrições ou ela só é encontrada dentro de uma estrutura de leis e de propósito?